Oi, meus amores, tudo bem? Pra quem não me conhece, meu nome é Beatriz Oliveira, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui nesse canal. Roda a vinheta! Pra você que ainda não é inscrito nesse canal, se inscreve lá, ative o sininho de notificações pra vocês serem sempre notificados sobre os vídeos novos que eu posto aqui, tá bom? Já deixe seu comentário aqui nesse vídeo, seu like, tá bom? Que vai ajudar muito. E pra quem ainda não me segue no Instagram, eu vou deixar o arroba aqui embaixo, me segue lá, que lá eu sempre mostro meu dia a dia e falo um pouquinho sobre minha vida com vocês. Gente, hoje eu vou falar um pouquinho sobre o meu testemunho e eu espero muito que esse vídeo fale ao seu coração. Pra quem não sabe, eu fui criada dentro da igreja, dentro de um lar evangélico. Eu sempre estive na igreja, sempre estive envolvida com as coisas da igreja. E aos 11 anos eu resolvi aceitar Jesus. Numa pregação, eu senti a presença de Jesus e fui lá e aceitei Ele como o único suficiente salvador da minha vida. E no mesmo ano, eu aceitei Jesus em janeiro e em dezembro eu desci as águas no batismo. E eu estava muito envolvida com tudo. Eu era do Ministério de Louvor, eu estava no discipulado, em tudo que tinha na igreja eu estava. Só que a partir do momento que eu fui crescendo e fui chegando na adolescência, eu comecei a ver o que era um privilégio como algo ruim, sabe? Não é todo mundo que tem o privilégio de crescer num lar evangélico e ouvir sobre Jesus sempre, né? Mas eu não vi isso como um privilégio, eu vi isso como algo ruim e falei, gente, mas eu não conheço nada do mundo. Como é que eu sei que é isso que eu quero se eu não conheço as outras coisas? E foi nesse momento que eu me desviei dos caminhos do Senhor. E foi um momento muito, muito, muito ruim e intenso na minha vida. Eu comecei a sair, conhecer pessoas e comecei a fazer coisas que não agradavam ao Senhor e que entristeciam muito o coração de Deus. Mas eu nunca entendi o porquê. Todas as vezes que eu saía, todas as vezes que eu ia curtir, todas as vezes que eu fazia coisas que eu sabia que não era da vontade do Senhor, eu chegava em casa e ficava triste, ficava amuada, eu começava a chorar, sentia um aperto no peito, sentia uma angústia. E eu falava pros meus amigos, gente, por que vocês fazem essas coisas, saem, curtem, fazem tudo que eu faço e quando vocês chegam em casa vocês continuam bem, em paz, felizes, conversando nos grupos do WhatsApp, o quanto foi maravilhoso e o quanto vocês querem repetir e eu não consigo ficar assim, eu não consigo ficar bem, eu não consigo ficar feliz com tudo que eu faço. Uma amiga minha chegou pra mim e falou, Bia, você é escolhida. Você não é igual a todo mundo. Você não vai sentir essa paz que todo mundo sente, essa alegria que todo mundo sente. Você já conheceu Jesus. Você sabe o propósito dele na sua vida. E você é escolhida dele desde o ventre. Então não adianta, o amor dele te persegue. Você pode correr, pode ir pra longe, pode tentar se desviar, mas no final ele vai conseguir te puxar de volta. E ela falou sobre isso, sobre eu ser escolhida, sobre eu não conseguir sentir essa paz e me sentir bem com tudo que eu fazia, porque eu não era como as outras pessoas, sabe? Eu realmente era escolhida. E eu não iria conseguir sentir paz porque o Espírito Santo me incomodava. Eu sabia que o que eu estava fazendo não era certo perante o Senhor. Então ele sempre iria me incomodar até as escamas dos meus olhos caíssem e eu visse que eu precisava voltar para os braços dele. E, gente, o amor de Deus, ele é tão, 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 tão lindo, sabe? Ele é tão incondicional que não importa para onde a gente vá, não importa o que a gente faça, ele não deixa de nos amar, sabe? E para todos os lugares que eu ia, Deus usava alguém, alguma coisa, para falar o meu coração e eu ir embora.
E diversas vezes eu vi que Deus me deu tantos e tantos livramentos, sabe? De eu chegar numa festa e ver um conhecido que também era cristão, né? E não estava mais nos caminhos do Senhor. E ele olhar pra mim e falar assim: não. Você eu não aceito. Cara, você não devia estar aqui. E aquilo mexia comigo e eu ia embora. E chegar em casa mal, chorar e falar: não vou mais fazer isso. Eu preciso voltar pra Jesus e não ter forças, sabe? E no dia seguinte eu ver que na festa que eu tava aconteceu uma briga ou alguma coisa e Deus me livrou. E esse amor dele sempre me constrangeu e continua constrangendo até hoje. Mas eu continuava fugindo de Jesus, eu continuava me apegando às coisas banais do mundo. E eu só fui me afundando. E eu me vi em um momento em que eu não tinha prazer em nada. Felicidade em nada, só uma angústia que tomava conta de mim, uma tristeza. E eu sabia do que eu precisava, mas eu não admitia. E eu só me inclinava para as coisas da carne, né? Em Romanos 8 diz que aqueles que são dominados pela natureza humana pensam em coisas da natureza humana, mas os que são controlados pelo Espírito pensam em coisas que agradam o Espírito. Portanto, permitir que a natureza humana controle a mente resulta em morte, mas permitir que o Espírito controle a mente resulta em vida e paz. Pois a mentalidade da natureza humana é sempre inimiga de Deus, nunca obedeceu às leis de Deus e nunca obedecerá. Por isso, aqueles que ainda estão sob o domínio da sua natureza humana não podem agradar a Deus. Isso é em Romanos 8, eu li do 6 até o 8. E era justamente isso, sabe? Eu me inclinava para as coisas da carne porque eu estava vivendo segundo a carne e só procurando essas coisas. E eu não conseguia me inclinar para as coisas do Espírito. E eu ficava tentando mudar a minha vida, mudar as minhas atitudes para procurar a Deus. Sendo que eu deveria fazer justamente o contrário. Eu deveria procurar a Deus e a partir daí Deus iria me tratar, Deus iria me mudar, Deus iria me moldar. Se preciso fosse, Ele iria me quebrar e construir de novo, mas eu conseguiria viver de acordo com a vontade dEle. E muitas coisas aconteceram na minha vida, muitas coisas mesmo, até eu tomar a decisão de voltar para Jesus. E nesse momento, sabe, eu lembrei do que minha amiga me disse que não adiantava fugir, que o amor dele ia me perseguir e que em algum momento ele ia me pegar na esquina. E essas foram as palavras dela. E foi justamente assim. Eu estava indo pra uma balada, chegando lá, eu encontrei uns amigos meus e comecei a curtir, dançar e tudo mais. Mas lá eu já não tava me sentindo bem, já não tava me sentindo em paz. Muitos de vocês podem não acreditar, mas é real. Eu estava numa balada, eu fui pra lá, curti e tal, tava com algumas pessoas e essa balada tinha 3 andares, eu fui pro segundo andar. E eu fiquei lá conversando e tal, interagindo, e aí quando eu ia descer pro primeiro andar de novo, Deus fez isso. Como se ele tivesse um controle, assim, ele deu pause. E quando eu olhei para um lado e pro outro, eu olhava para todo mundo e tava todo mundo paralisado. A música paralisada. Tudo paralisado. E só eu, assim, tipo... Eu falei, eu tô louca? Que isso? O que tá acontecendo? E uma voz no meu ouvido disse, filha, o que você está fazendo aí? Gente, nesse momento, eu me senti tão constrangida. E eu fui pra casa desesperada, não tinha ônibus. Eu fiquei no ponto do ônibus esperando até o primeiro ônibus passar. E eu fui pra casa, eu cheguei em casa e eu só corri pro meu quarto, ajoelhei e orei a Deus. E disse, Pai, me perdoa, eu preciso voltar pra Ti. E fui abrir meu coração e fui falando tudo que eu precisava dizer
para Deus e eu não tinha tido coragem. E eu disse o quanto eu precisava da ajuda dele, e eu procurei amigos meus que eu sabia que iam me ajudar a chegar mais perto dele. Eu procurei amizades que eu sabia que iam me aproximar dele. Eu procurei me envolver com coisas que eu sabia que iam me fazer ele estar mais perto dele, sabe? E nesse momento que eu estava lá na balada, na boate, enfim, e ele me chamou de filha, parece que tudo fez sentido pra mim. Tudo. Ele conseguiu responder todas as minhas perguntas ao me chamar de filha. Eu consegui entender o porquê que eu não tinha paz em estar em lugares como aquele. Eu consegui entender porquê que pra mim era algo tão momentâneo. Pra todo mundo mas pra mim era algo que me deixava tão entristecida, tão mal depois. Romanos 8,15 diz assim: pois vocês não receberam um espírito que os torne de novo escravos medrosos, mas sim o Espírito de Deus que os adotou como seus próprios filhos. Agora nós os chamamos Abba Pai, pois o seu Espírito confirma a nosso espírito que somos filhos de Deus. Então, reconhecendo a paternidade de Deus, reconhecemos a nossa identidade de filho de Deus. E no momento em que Deus me chamou de filha, eu pude reconhecer a paternidade de Deus, me reconhecer como filha dele. Isso mudou a minha vida, isso mudou a minha visão de evangelho, de reino, de vida com Deus, de tudo. E eu entendi que Deus me amava como um pai, que Deus se importava comigo como um pai, que Deus estava ali de braços estendidos para me abraçar porque Ele era o meu pai, e que não importava se eu fizesse mais, Ele não iria me amar mais, se eu fizesse menos, Ele não iria me amar menos. O amor dele permanece o mesmo por mim, o amor dele é incondicional. E o melhor de tudo, Deus, Ele nunca vai me ensinar, Ele nunca vai te ensinar como o mundo ensina. Ele sempre vai nos ensinar em amor. Deus, Ele sempre nos ensina em amor. E o amor dele nos constrange. O amor dele vai te constranger, vai me constranger para sempre. A gente tem que lutar, a gente tem que buscar ser cada vez melhor, porque mesmo que façamos tudo que tiver ao nosso alcance, ainda assim, nada vai ser o suficiente perto do que ele fez, perto do que Deus fez, entregando seu único filho para morrer por nós, em favor de nós, para sofrer tudo que nós deveríamos ter sofrido e nos derramar a graça, essa graça, esse favor imerecido, algo que a gente nunca vai merecer, e Deus nos deu por amor. Ainda em Romanos 8, versículo 25 diz: o que nos separará do amor de Cristo? Serão aflições ou calamidades, perseguições ou fome, miséria, perigo ou ameaças de morte? Como dizem as Escrituras, por causa de ti enfrentamos a morte todos os dias, somos como ovelha levadas para o matadouro. Mas apesar de tudo isso, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. E eu estou convencido de que nem a morte, nem a vida, nem anjos, nem demônios, nem o que existe hoje, nem o que virá no futuro, nem poderes, nem altura, nem profundidade, nada em toda a criação jamais poderá nos separar do amor de Deus revelado em Cristo Jesus, nosso Senhor. Nada vai me separar do amor dele. Sabe, eu sei que muitas vezes o inimigo, ele tenta nos confrontar e colocar todos os nossos pecados assim, frente a frente com a gente, para que a gente acredite que a gente nunca vai conseguir alcançar Jesus, que a gente nunca vai conseguir o amor de Jesus, que a gente nunca vai conseguir estar perto de Jesus. Mas não deixe que ele te convença disso. Ele tentou me convencer, mas ele não me convence mais, porque eu sei que nada pode me separar do amor de Deus. Nada. Somente eu, somente você. Então não vamos permitir isso. Não vamos permitir estar longe desse amor que nos constrange e desse amor que nunca
se cansa de nós, desse amor incondicional. Se você ainda tá preso nessas mentiras que o inimigo tem colocado nos seus ouvidos e no seu coração, se liberte disso hoje. Ajoelhe no seu quarto, no seu secreto. Chore na presença do Senhor. Fale para Ele tudo que você precisa. E a paz que excede todo entendimento te preencherá. E você verá que nada vai te separar desse amor. Sabe, tem um louvor que fala muito ao meu coração. E ele é mais ou menos assim. Pai, estou aqui. Olha para mim, desesperado por mais de ti. A tua presença é o meu sustento, a tua palavra, meu alimento, preciso ouvir. A tua voz dizendo assim, ouça Ele dizer: vem, filho amado, vem em meus braços, descansa. E bem seguro te conduzirei ao meu altar, e ali falarei contigo, e com meu amor te envolverei. Quero olhar em teus olhos e tu